Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A CPI do HSBC vai pedir ao governo francês o acesso aos dados de quase 9 mil brasileiros que tinham contas na agência de Genebra, na Suíça. A comissão de inquérito ouviu 2 jornalistas que têm a lista, mas se negaram a compartilhar as informações. Primeiro, a CPI ouviu e aprovou o plano de trabalho elaborado pelo relator, senador Ricardo Ferrazzo. Depois, todas as atenções foram para os jornalistas convidados. Fernando Rodrigues, do portal UOL, e Chico Otávio, do Globo, foram os primeiros a conhecer a lista dos brasileiros com contas no banco HSBC, na Suíça. Se a CPI se concentrar só nos nomes, é importante também. Mas se ela fizer só isso, estará fazendo apenas metade, talvez, do que poderia fazer. É muito importante, eu notei no plano de trabalho que isso será feito, analisar também o papel das instituições bancárias, especificamente do HSBC, que poderá, se convidado, imagino, talvez esclarecer tudo aqui. O jornalista Fernando Rodrigues negou o pedido do senador Paulo Rocha para que fornecesse a lista completa. A comissão vai convidar autoridades do governo responsáveis pelo controle financeiro. Além disso, fará uma visita ao embaixador da França, país que possui a relação considerada oficial de todos os dados de todos os correntistas. Também serão ouvidos como convocados o doleiro Henri Oyer de Carvalho e o presidente do HSBC Brasil. Há uma suspeita, há um indício que o HSBC opera deliberadamente a favor de evasão de divisas e sem fazer a pesquisa prévia se existem outros crimes por trás daqueles que abrem contas. Há uma ação deliberada do HSBC. Este, no meu entender, é o principal questionamento aí. De acordo com dados vazados por um ex-funcionário do banco, 8.667 brasileiros teriam em depósitos na Suíça cerca de 7 bilhões de dólares. Ter conta bancária fora do país não é crime, desde que os valores sejam declarados e recolham impostos. O que a CPI quer apurar é se houve evasão de divisas, sonegação fiscal, qual a origem do dinheiro e se está de alguma forma ligado a outros crimes. A próxima reunião da CPI do HSBC está marcada para quarta-feira. Devem ser ouvidos o secretário-geral da Receita Federal, Jorge Rachid, e o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Antônio Gustavo Rodrigues. O presidente do Senado comentou a possível criação do Partido Liberal. O pedido de registro foi protocolado na terça-feira, um dia antes de ser sancionada a lei que dificulta a fusão de legendas. A imprensa tem divulgado que o novo partido poderia se fundir com o PSD, que comanda o Ministério das Cidades, e com o PROS, que havia indicado o ministro da Educação. Segundo Renan Calheiros, o governo incentiva o PL para diminuir o PMDB. Do ponto de vista do arranjo político desse governo, a criação do PL foi a pior invenção. Uma coisa é criar um partido na forma da lei, outra coisa é criar um partido sob o Ministério das Cidades e sob o Ministério da Educação. Isso distorce o quadro partidário. O quadro partidário, ele saiu das urnas. Os partidos têm o tamanho que têm porque conquistaram nas urnas. Como pode o governo patrocinar uma coisa que objetiva diminuir o tamanho do aliado? Isso é um péssimo exemplo da reforma política que nós vamos ter. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar novamente um dos projetos da reforma política, que já estava pronto para ser votado em plenário. É a proposta que exige o afastamento de presidente da República, governadores e prefeitos candidatos à reeleição. O texto não deixa claro se eles devem renunciar ou apenas deixar o cargo 6 meses antes da eleição. Nesta semana, senadores do PSDB apresentaram um projeto de decreto legislativo para anular um ajuste ao termo de cooperação entre o Brasil e a Organização Pan-Americana de Saúde. É o contrato do programa Mais Médicos. Segundo os parlamentares, trata-se de um acordo bilateral que deveria passar antes pelo Congresso. Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, pediu ao presidente do Senado que a medida seja rejeitada. Ela torna nulo a cooperação entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana e, portanto, mais de 11.400 médicos cubanos deixariam de participar,
do programa Mais Médicos, ou seja, não seriam interrompidos. Ou seja, praticamente ela decreta o fim do programa Mais Médicos. Eu saí muito satisfeito com a guarida, né, com que a presidência, o vice-presidente da casa, do compromisso que eles têm com o programa Mais Médicos, com a saúde, com o SUS no Brasil, e eu espero que a gente possa ter, de fato, a rejeição desse projeto de decreto legislativo para que o programa Mais Médicos possa continuar. O projeto de decreto legislativo tramita na Comissão de Justiça, mas há pedido da liderança do PT para que a matéria também passe por outras duas comissões, Assuntos Sociais e Relações Exteriores. O plenário vai decidir. O financiamento estudantil, FIES, sofreu mudanças para este ano. Uma novidade é a exigência de nota mínima no Enem. Agora, o estudante precisa tirar 450 pontos e não pode zerar na redação. As mudanças causaram problemas na renovação do FIES. Vários estudantes ainda estão sem contrato. Para dar explicações, o diretor de Gestão de Fundos e Benefícios do Ministério da Educação participou de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Antônio Correia Neto garantiu que todos os contratos serão renovados. 732 mil estudantes foram beneficiados pelo FIES em 2014. Este ano, milhares de alunos que adotaram o programa de financiamento estudantil não conseguiram fazer ou renovar matrículas em instituições de ensino superior. A representante da Associação Nacional das Universidades Particulares resumiu a situação dos alunos na audiência pública. Alunos invadindo o campus, impacto na imprensa, as pessoas falando mal do programa, manifestação na rua, as nossas áreas de atendimento, as pessoas chorando, é um negócio desumano. Eu acho que ninguém devia precisar chorar para estudar. Os representantes das universidades, estudantes e trabalhadores da educação concordam com a necessidade de mudanças de critérios no FIES. Eu acredito que o MEC tem apresentado contrapartidas interessantes para as universidades que aderirem ao FIES. Agora, é claro que nessa fase de transição, esse processo não pode se dar de forma atropelada, porque as contrapartidas precisam vir para exigir da administração da universidade, não para prejudicar o estudante na ponta. Nós não somos contra nenhuma das alterações feitas no FIES. A única coisa que nós colocamos é a forma assodada com que isso foi feito. O representante do Ministério da Educação garantiu que o MEC vai cumprir os compromissos assumidos. Não estamos descumprindo o contrato, estamos mantendo tudo aquilo que o estudante assinou lá no contrato, ele vai ter direito. A única coisa, né, que já estava prevista é o desempenho acadêmico, né, que é o esforço que a gente exige do estudante para ter um juro subsidiado, um financiamento público, é ter no mínimo 75% de aproveitamento acadêmico. Um personagem que simboliza os sonhos impossíveis inspirou uma exposição no Senado. A mostra Dom Quixote de Revistas Raras exibe exemplares da coleção Vicente Machado, adquirida em 2013. São mais de 7.000 fascículos de 170 títulos diferentes. A história do nobre espanhol que, de tanto ler livros de cavalaria, saiu pelo mundo combatendo monstros imaginários, inspirou duas publicações com o mesmo nome e separadas por décadas. A primeira, Dom Quixote, foi editada pelo caricaturista Ângelo Agostini, no fim do século XIX. A outra, pelo jornalista e bibliotecário Manuel Bastos Tigre, no início do século XX. As duas coleções foram adquiridas pela Biblioteca do Senado há 2 anos e agora estão em exposição. Além das revistas, a mostra também apresenta uma série de ilustrações do início do século passado, do Cavaleiro Andante e do seu fiel escudeiro Sancho Panza. A exposição é uma homenagem ao Dia do Bibliotecário. O senador Vicentinho Alves participou da abertura. A Biblioteca do Senado é uma das mais importantes de acervo do país, né? Nós aqui temos a história do Brasil aqui. É um dos motivos que estamos aqui para homenagear a todos os bibliotecários e particularmente os daqui do Senado Federal. A exposição fica na Biblioteca do Senado até dia 10 de abril e pode ser visitada de segunda a sexta, entre 8h30 da manhã e 6h30 da noite.
As revistas também estão digitalizadas e podem ser lidas pela internet, no site da Biblioteca do Senado Federal. A venda de carros e motos vai ficar mais transparente. Foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff a lei que obriga empresas do ramo a informarem ao comprador eventos como o furto do veículo ou a existência de impostos e multas pendentes. A lei que o Senado aprovou no mês passado passa a valer em 60 dias. A partir desta quinta-feira, as militares mulheres já têm direito à licença maternidade de até 6 meses, igual às servidoras públicas civis. As integrantes das Forças Armadas também podem pedir licença de até 90 dias no caso de adoção e de até 30 dias no caso de aborto. Aos militares homens foi concedido o direito à licença paternidade de até 5 dias. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Encerramos esta edição com imagens do Congresso Nacional, que está iluminado para o Dia Lilás, uma campanha mundial para combater o preconceito com as pessoas que vivem com a epilepsia. Até logo!